Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula. Estaremos juntos para vermos o seguinte objeto de conhecimento: ideologia, poder e meios de comunicação. Detalhamento: indústria cultural, os meios de comunicação de massa e as novas formas de comunicação e informação. Vamos agora iniciar a nossa aula. Vamos juntos! Gente, terminou. The End. Olha aí, treinando o nosso inglês. Foi o fim de um filme maravilhoso que eu terminei de assistir. Estamos aqui, nessa sala de cinema, que é um ambiente todo criado, todo programado para a exibição de uma película, de um filme, sobre um assunto. Nesse caso que eu estava assistindo aqui, no finalzinho, junto com vocês, era um romance, era uma história linda de um casal que, ao final, teve um final feliz. E isso me envolveu por alguns minutos, na verdade, por algumas horas, que esse filme tinha 1h e 45 minutos de história, de ação, de emoção, de romance. E tudo isso feito, todo esse ambiente, toda essa meia luz de um cinema, uma sala de exibição. Você já foi a um cinema? Se não foi, se tiver oportunidade, ou aí na sua comunidade, se não tiver uma sala de exibição preparada com cinema, refrigerada, para você sentar confortavelmente e assistir aquele filme que te agrada, para te entreter, para passar o tempo de forma gostosa, tudo isso preparado para você. É muito bom. Tudo isso aqui, gente, tem um fundamento. Não é gratuito. Claro, você paga o seu ingresso e também não é assim de qualquer forma que é feito. Tudo é muito bem pensado, tudo muito bem elaborado. Cada detalhe, cada luz dessas aqui que estão, essa tela gigante, essas cadeiras confortáveis para você sentar e assistir, o ar refrigerado, no clima certo, gostoso. Tudo isso é muito bem pensado por uma indústria. Exatamente. É muito bom, é entretenimento. Por algumas horas você se desloca, se descola da sua realidade, do seu contexto social e fica envolvido por uma história que é apresentado na telinha do cinema. E tudo isso, mais uma vez, vou repetir, anotem, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem preparado por uma indústria. E a sociologia, como observa a sociedade e busca perceber esses movimentos que envolvem a coletividade, a sociedade como um todo, viu que isso foi preparado e chamou de indústria cultural. Sim, anotem esse termo, porque é essa indústria vinculada ao capitalismo, que é denominada de indústria cultural, que prepara todo esse ambiente para envolver muitas pessoas por todo o mundo, em todos os lugares do mundo, né? Talvez aí não sei se na sua comunidade ou se na sua cidade tem uma sala de cinema, mas nos grandes centros, nas cidades, pelo mundo todo, existem cinemas justamente para envolver cada um de nós nessas histórias que são preparadas e também para atender a indústria. Sim, e é a indústria cultural. Vamos agora conhecer um pouquinho dessa indústria cultural e como ela atua sobre nossas vidas, não somente
nesta sala de cinema aqui maravilhosa. Vamos conhecer indústria cultural. Indústria cultural é um termo, veja bem, é um termo que é difundido pelos teóricos da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é uma escola de filósofos, de teóricos, muito importante no século XX. Essa escola fica na cidade de Frankfurt, lá na Alemanha, e ela surgiu na primeira metade do século XX, ou seja, lá por 1920, 30, 40, essa escola estava fundada e sediada nesta cidade chamada de Frankfurt. Ela existe até hoje, a cidade, e esses teóricos deixaram uma herança cultural, uma herança acadêmica, e uma destas heranças é justamente a reflexão da denominação da indústria cultural, que serve para designar a indústria do entretenimento popular. Vejam bem, observe essa imagem que está aí na nossa cartela, Hollywood. Quem não conhece esse termo, quando ouve a palavra desta cidade, desta fábrica de sonhos, como é assim chamada, por conta do que é produzido cinematograficamente, nós logo nos remetemos àquela sala de cinema, um filme de ação, um filme de romance, um filme de época, né? Ou um documentário muito bem feito e que todo mundo gosta, na verdade, porque Hollywood é a indústria do cinema. E é aí que entra a indústria cultural para o entretenimento popular de muitas e muitas pessoas. E também produz cultura para as massas de trabalhadores das grandes cidades. Esse termo massa de trabalhadores é um termo muito usado na sociologia, massas, que se refere a uma grande quantidade de pessoas e especificamente aqui na indústria cultural é para massas de trabalhadores das grandes cidades, nas horas de folga, né? Nas poucas horas de folga que um proletário, que é aquele trabalhador que trabalha na indústria, nas suas poucas horas de folga, a indústria, o capitalismo, o sistema capitalista, ele buscou criar um meio para vender, porque isso não é gratuito, nós já dissemos isso, né? Para você ter esse entretenimento, você tem que pagar muitas vezes, ou então o Estado, o município também paga para que esse entretenimento chegue às grandes massas, que os trabalhadores, nos poucos minutos que eles têm para o seu repouso, para o seu descanso, que não estão na fábrica, né, trabalhando, como é nos grandes centros industriais, eles têm aí um momento de diversão, ok? Fiquem aí com essa imagem de Hollywood, que é a fábrica dos sonhos, a fábrica do entretenimento popular, mas agora sabendo que a sociologia define este aspecto dessa indústria que cria entretenimento como indústria cultural. E qual é a origem deste termo? Qual é a origem da indústria cultural em si? O termo, nós já sabemos, foi criado pelos filósofos da escola de Frankfurt, lá na Alemanha. Já já a gente vai voltar a esses dois filósofos para citá-los, mas vamos lá. E qual é a origem da indústria cultural? Tem uma origem simbólica da indústria cultural, que foi a invenção dos tipos móveis de imprensa no século XV por Gutenberg. Opa, é uma origem simbólica. Por quê? Porque a partir deste momento em que Gutenberg inventou a imprensa para imprimir livros, sim, para imprimir livros lá no século XV, há muito tempo atrás, ele começou a difundir informação. A partir do momento que um livro, que um panfleto,
ele é impresso, que ele é editado, ele pode chegar às mãos de várias pessoas e estas pessoas, se souberem ler, se tiverem instrução para a leitura, elas vão ler e entender o que está escrito. E neste momento se faz a comunicação. A ideia, a mensagem, o que está escrito naquele texto chega a outras pessoas. É por isso que nós dissemos que é uma origem simbólica. Mas o tempo vai passando e a indústria cultural também vai avançando. Né? Nesse tempo, lá do século XV em diante, isso vai mudando e o seu desenvolvimento, no caso da indústria cultural, continua com o avanço da sociedade industrializada. Mais uma vez, é bom nos situarmos no tempo, porque a indústria tomou força mesmo no final do século XVIII, ou especificamente lá na Europa, mas ganhou força. E quando a indústria ganha força, a sociedade industrializada, mais uma vez, a indústria cultural vai neste caminho também, porque essa industrialização que houve nas grandes cidades tem um momento, que eu já citei, que é o final do século XIX, final do século XVIII. Este século aí inteiro acontece a grande revolução, justamente que é o final do século XVIII, entrando no século XIX, e aí não para mais. A história continua e o desenvolvimento da indústria cultural também continua. E tem um outro ponto aí nessa caminhada histórica que nós chegamos, que também vai proporcionar grande força para a indústria cultural, que é justamente a transformação por revoluções nos campos da eletricidade, já no final do século XIX, da eletrônica e da cibernética, já no século XX. Percebam este movimento de desenvolvimento das tecnologias da comunicação, desde Gutenberg, lá no século XV, com a Revolução Industrial, que ocorreu aí no final, durante o século XVIII, XIX. Depois passamos para a eletricidade, que foi um momento na sociedade, no mundo todo, que trouxe grandes mudanças aí no século XIX, e chegamos até a era da cibernética, que é no século XX. E a indústria cultural, ela acompanha todo este movimento, não só na Europa, mas no mundo todo, criando, inventando equipamentos, instrumentos, tudo para entreter, para vender algo, para que nós, para que os trabalhadores, para que as pessoas se divirtam, né? E a indústria, olhe lá, porque a indústria, ela fabrica algo. E se ela fabrica algo, ela vende este algo. E o que a indústria cultural fabrica? Diversão, entretenimento. E ela vende esse entretenimento. E este entretenimento, ele é comprado? Sim, ele é muito comprado. Aqui, no Brasil mesmo, isso acontece. Como é que a indústria cultural, então, ela vai se desenvolver aqui no Brasil? Como é que ela vai atingir os brasileiros? A indústria cultural no Brasil, ela se consolida pela primeira vez durante a ditadura militar. Tem um momento específico da nossa história em que a indústria cultural, com seus equipamentos, com as suas tecnologias, vão chegar ao nosso país e será, eu vou colocar a palavra levada, mas na verdade é vendida à grande massa de trabalhadores e para todas as pessoas. Isso aconteceu aí durante os anos de 1964, que inicia esse período histórico de um regime governamental diferenciado, que é denominado de ditadura civil-militar, que vai até 1985. Mas é nesse período que a indústria cultural no Brasil, ela ganha força, que ela se consolida. Com o quê? Com qual equipamento? Com a televisão.
Olha a televisão chegando no Brasil, trazendo aí diversão, entretenimento, um bom passatempo com vários programas. E logo, logo, rapidamente, a televisão, esse aparelho tão maravilhoso, que era uma novidade gigante lá nos anos de 1964, por exemplo, aqui no nosso Brasil, se transformou rapidamente em um veículo de massa. Vocês já sabem o que significa esse termo massa aqui em sociologia e nas ciências humanas. São as pessoas, é muita gente. E logo, logo a televisão se tornou este veículo de massa que começa a dominar as pessoas, o mercado e vai avançando, avançando e dominando todos. Todos hoje no Brasil, é fácil dizer, tem uma televisão. Nós aqui mesmo estamos conversando, dialogando a partir de um aparelho e de uma televisão. Este é o veículo que melhor ilustrou a expansão da indústria cultural no Brasil, que é a televisão. A partir daí, gente, houve assim grandes investimentos tecnológicos feitos pelo Estado. Esse Estado é o Estado brasileiro. E o mesmo sinal televisivo, vejam bem, passou a integrar um sistema nacional de telecomunicações. Hoje, o sinal da TV brasileira, ela chega a todas as casas, em todos os lugares do nosso país. É só ter uma antena, é só ter um aparelho de televisão, e como eu disse agora há pouco, praticamente todos têm esse aparelho, é muito fácil encontrar, não é verdade? Então, vejam bem este ponto de desenvolvimento que é a televisão e vamos continuar entendendo aí como é que a indústria cultural pode entrar na nossa vida. A indústria cultural, ela está na nossa vida. Já sabemos, só deixei aqui para vocês 2 exemplos. O cinema, nas grandes cidades, em muitos municípios. Nem todas as comunidades terão uma sala de exibição ou um cinema, mas eu garanto que todas as comunidades têm um aparelho de televisão. E aí, podemos dizer, sociologicamente falando, que já tem aí nesse local a influência da indústria cultural, que tem também consequências. Exatamente. Não é só diversão, é muito bom ver, ouvir, se divertir, mas, fazendo uma análise sociológica, nós vamos ver que todo este movimento industrial da cultura, apropriada pelo sistema de produção capitalista, traz consequências. E a indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa, por exemplo, a televisão, consegue interferir, olha bem, interferir e ditar tendências de moda. Sim, o que a gente vê na telinha da TV, vê uma roupa bonita, né, vê uma blusa, vê um calçado, vê um tênis aí que te agrada, eu acho bonito, isso ele está levando, está encaminhando o espectador a gostar daquilo, a querer adquirir aquele produto. É por isso que nós podemos sim afirmar que a indústria cultural, ela dita, por exemplo, tendências de moda, dita também costumes alimentares, a propaganda muito boa, um prato muito bonito, eu nem conheço, nunca provei, mas a propaganda é tão bonita que dá até vontade, né? E eu vou lá, assim que eu puder, eu vou comprar aquele alimento, aquela comida e vou provar. E aí, olha, está circulando, além da roupa, da comida, também a gestualidade. Determinados movimentos que nós fazemos, às vezes, está lá na televisão, você viu no cinema, viu numa propaganda, um gesto, às vezes muito simples, as pessoas começam a repetir
até mesmo sem perceber que estão repetindo aqueles gestos. Isso são consequências da indústria cultural. Outras consequências também podem levar nós a agirmos de formas que às vezes nem imaginamos, porque os efeitos dessa influência, gente, são, por exemplo, a homogeneização e a padronização destes comportamentos. Isso não é um palavrão. Homogeneização. Vamos nos recorrer agora àquela aula de química que fala de compostos homogêneos, ou seja, tudo se mistura e você não percebe o que é um, o que é outro. Torna-se um só. Tudo é homogêneo. Tudo é igual. Exatamente. Todo mundo usando a mesma roupa. Olha, eu comprei aquele tênis lá que eu vi na televisão. Olha que bonito. Você não tem? Aí aquele que não tem já quer comprar também, porque ele viu na propaganda, disse que o tênis é bom, é durável, é bonito e está na moda. Semana que vem aparece outro produto e aí todo mundo quer usar aquele produto, todo mundo quer assistir a um programa de TV, a um filme que vai passar na televisão. O Ibope fica alto porque a propaganda chama, tudo é homogêneo. Tudo fica igual. Todos, um jovem, um adulto, um idoso, uma pessoa branca, uma pessoa preta, um brasileiro, um colombiano, venezuelano, americano, um chinês, um japonês, todo mundo assiste aquele programa, todo mundo compra aquele tênis. Isso se torna uma homogeneização e uma padronização. É um padrão só, é comum a todos. Este é o efeito principal e também objetivo da indústria cultural, que é a padronização de comportamentos, que leva, de certa forma, a partir da propaganda, dos veículos de comunicação em massa, com que todos pensem da mesma forma. Percebam isso, comecem a observar as propagandas de determinados produtos, determinadas ideias. De repente, todo mundo está falando sobre aquilo. E aí você vai dizer, lá em sociologia, isso significa, esse comportamento, que é uma padronização, é uma homogeneização. Conseguem compreender? Então, não esqueça essas palavras, observem os comportamentos, assistam sim um programa de TV, vá ao cinema se divertir, mas também não deixem de aguçar este seu olhar crítico, essa percepção sobre a sociedade que te cerca. Existe um movimento industrial, capitalista, de uma indústria chamada indústria cultural, que tem como efeito, como consequência, uma homogeneização e padronização de comportamentos. E a gente pode continuar exemplificando isso aqui para vocês. Continuando essa reflexão sobre a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e as novas formas de comunicação e informação, nós chegamos à atualidade. Quais são esses equipamentos, essas novas formas de comunicação e informação que também estão sendo apropriadas, estão sendo pegas aí pela indústria cultural? Não é mais só a televisão. Existem outros meios e outras formas propiciados pelas novas tecnologias da comunicação e da informação. Esta tecnologia é justamente a internet, a grande rede de comunicação e de informação que hoje faz com que esta propaganda, com que esta informação chegue em segundos em qualquer lugar do mundo. Basta, é claro,
ter o equipamento. O próprio celular está difundido pelo mundo todo. Se aquele portador daquele aparelho, que é o celular, né, a telefonia móvel, estiver conectada à rede da internet, porque praticamente todos estão conectados, né? Então, imediatamente você sabe de uma informação, você recebe anúncio de uma propaganda, você recebe anúncio de um prato novo, gostoso, né? Um alimento aí que muita gente está consumindo, e aí deixa você também querendo consumir, querendo aquela roupa, aquele tênis, aquela calça, aquela camisa. Vejam que a indústria cultural, sim, ela se apropria das tecnologias para poder fazer funcionar a indústria, para poder fabricar produtos, vender produtos e lucrar com isso. É isso que a indústria cultural faz. Pega tudo, ela padroniza, ela homogeneiza, transforma num produto que possa ser consumido por todo mundo. Um produto aqui da nossa terra, por exemplo, da sua comunidade. Se de repente for interessante, a indústria cultural pode se apropriar desse produto, fazer uma grande campanha de propaganda e olha que legal, todo mundo pode conhecer, consumir e isso vai gerar lucros para quem teve a ideia, para quem está produzindo. E será que essa produção vai ser feita pelo nosso comunitário aí na sua comunidade? Não sei. O cinema, ele também faz isso. Ele traz aqui pra gente, desde quando começou, né, a indústria cinematográfica. Temos aqui uma imagem de uma câmera rústica. Poxa, quem imaginava que há muito tempo atrás, lá no século passado, este filmador, digamos assim, né, que está usando esta câmera, que hoje em dia acho que vocês nem conhecem, a juventude, até mesmo os adultos da nossa época, têm esse desconhecimento desse aparelho que é uma câmera de cinema, que eram feitos os filmes, que chegou aí nas salas de cinema, que conquistou o mundo todo e hoje está aqui para nós. Outro veículo também que é muito utilizado, além do cinema, da televisão, que é muito utilizado para difundir as ideias da indústria cultural. Vejam bem, é um outro produto que é o disco, o entretenimento da música. Hoje existem grandes, digamos assim, encontros musicais, grandes shows que levam, que arrastam multidões. Às vezes é um estilo que nem é aqui da sua terra, que nem é da sua comunidade, mas você gosta. Por quê? Porque todo mundo está ouvindo. Eu vi aí na televisão um show gigante, um cenário maravilhoso, uma multidão foi lá ver, ouvir aquele grupo de cantores e cantoras, né? Realmente, o show é muito bonito. Percebam que tudo isso é para atrair o espectador. E nós, no final, acabamos gostando. Ou seja, a indústria cultural atingiu seu objetivo. Não é a música que faz parte da minha cultura. Não é a música que é própria da minha comunidade, ou da minha etnia, ou do meu povo, ou do meu estado, mas ela está tocando em todas as rádios, está tocando na televisão, está nos streams, daquelas plataformas musicais que hoje está na internet, eu acesso rapidinho no meu celular, milhões e milhões de visualização. Então, estes instrumentos tecnológicos são utilizados e são as novas formas de comunicação que a indústria cultural utiliza para se desenvolver, padronizar e homogeneizar comportamentos. Pensem nisso, observem, não deixem agora o seu olhar crítico e o seu conhecimento sociológico passar em branco, porque agora você já sabe, ok? Quero agradecer a participação de todos, fico por aqui e até uma próxima aula.